te amar. Jurei a promessa de minha missão, que quando estivesse contigo no chão, pagaria toda a promessa que fiz. Então, desse amor que nasceu de nós dois, que nasce outros grandes amores depois, sementes plantadas para um mundo feliz, num processo lindo que te conheci. Mil razões eu tenho pra não te deixar. Na vida eu estou, da vida eu saí. Na vida eu irei te encontrar. E a terra era criancinha ainda quando eu comecei a te amar. E a terra era criancinha ainda quando eu comecei a te amar. E a terra era criancinha ainda quando eu comecei a te amar. Quando eu comecei a te amar. Quando eu comecei a te amar. Que você seja o autor da sua história e, como autor, proteja a sua emoção, a sua emoção. Que você gerencie seus pensamentos, impugne essa emoção angustiante, cobre menos de você. Tenha um caso de amor com a sua qualidade de vida, porque a vida é bela e breve como gota de orvalho. Me prometa que vai filtrar estímulos estressantes, vai mudar o seu estilo de vida, vai fazer da sua história um texto onde escreva os capítulos mais importantes da sua vida. Quando o mundo desabar sobre você, jamais desista de quem você ama. Lute pelos seus sonhos, pois uma vida sem sonho é uma manhã sem orvalho, é um céu sem estrelas. Eu, apesar dos meus defeitos, não sou mais um na multidão. Vou procurar motivos para promover as pessoas, vou criticar menos, elogiar mais. Apesar de não poder mudá-las, eu posso contribuir para que elas mesmas mudem. Obrigada por vocês existirem. Se crês em Deus, por mais que te ameacem os anúncios do pessimismo com relação a
plenitude com o universo, reconhecendo que laços de amor e de esperança te identificam com todas as criaturas. Se crês em Deus, nunca te perderás um labirinto da revolta ou da desesperação, ante os golpes e injúrias que se te projetem na estrada. Interpretarás ofensores e delinquentes na condição de infelizes, muito mais necessitados de bondade e proteção de que fel e censura. Se crês em Deus, jornadearás na terra sem adversário, de vez que por nós se multiplique na senda aqueles que te agridem ou menosprezem. Aceitarás inimigos e opositores situados em diferentes pontos de vista. Se crês em Deus, jamais te faltarão confiança e trabalho, porque te erguerás cada dia na certeza de que dispões da bendita oportunidade de comunicação, desfrutando o privilégio incessante de auxiliar. Se crês em Deus, caminharás sem aflição e sem medo nas trilhas do mundo, por mais que surja um perigo, permaneces com Deus, um tanto quanto Deus está contigo. Um tanto quanto Deus está contigo. Olá, meu irmão, me disseram agora, após as minhas orações, que eu posso te ajudar. Pra isso faça a sua parte e vamos pedir a Deus, Pai de infinita bondade,
algum tempo você aprende a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se e que companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos e presentes, não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida. E olhe adiante com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os nossos planos. Depois de algum tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto. Por muito tempo aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-la de vez em quando e você precisa perdoá-la por isso. Não importa onde você já chegou, mas onde você está indo e como vai. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que nunca deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. E aprende que quando está com raiva você tem o direito de estar com raiva, mas isso não lhe dá o direito de ser cruel, de ser cruel. Descobre que só porque alguém não ama do jeito que você quer que o ame, não significa que esse alguém não ame com tudo que pode. Existem pessoas que nos amam e não sabem demonstrar. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você precisa aprender a perdoar a si mesmo. Aprende que não importa em quantos pedaços partiram o seu coração, o mundo não para para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar atrás.
compaixão de quem precisa te humilhar e te ofender pra se sentir mais forte. Quando alguém te insultar ou magoar, apenas sinta que é preciso alguém, enfim, compreender e imitar Jesus. Quando disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E eu não perca não a vontade de amar meu irmão e fazer o bem sem ver a quem. Se tiver que amar, ame agora. Viver é sorrir pra vida, é perdoar quem nos faz mal. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, apenas sinta mais compaixão de quem precisa te humilhar e te ofender pra se sentir mais forte. Oh, Jesus, oh, Jesus, ninguém cruza nosso caminho por acaso, ninguém entra em nossa vida sem nenhuma razão. Tudo tem o seu porquê. Deus deixou a fé, o amor e o perdão. Ontem já foi e o amanhã talvez nem venha pra você. Por isso perdoe mais, oh Jesus. Não te julgue sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as necessidades. Ergue teus olhos para os céus, de quando em quando. Ergue teus olhos para os céus, porque Deus está te olhando. Ergue teus olhos para os céus, ergue teus olhos. Se te encontras em posição de servir, ergue teus olhos para os céus, ajuda. Ergue teus olhos para os céus e segue. Ergue teus olhos para os céus. Ensina o pai que ouve o soluço do seu filho, sem possibilidade de enxugar o pranto. Pare um momento endereçando um olhar de simpatia às crianças sem teto. Pense nos corações maternos torturados pela escassez de pão.
possível então que a tua própria dor desapareça aos teus olhos? Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. Ergue teus olhos para o céu, sejam anjos. Ergue teus olhos para o céu, da fraternidade. Ergue teus olhos para o céu, para os que te seguem. Ergue teus olhos para os céus, quantos olhos para o céu, a alegria de viver. Ergue teus olhos para o céu, nos corações dos que te cercam. Você tem braços para ajudar, é só refletir no bem ao seu irmão. Não seja semelhante ao rei que se acha superior, mas não ampara ninguém. Ergue teus olhos para os céus, 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 sejam anjos. Ergue teus olhos para os céus, da fraternidade. Ergue teus olhos para os céus, para os que te seguem. Ergue teus olhos para os céus, quantos olhos para o céu, a alegria de viver. Ergue teus olhos para os céus, nos corações dos que te cercam. Desde o tempo de criança, vejo o mal ser implacável. Mas acredite, acredite sim, no final o bem sempre vence o mal. Assim não haveria motivos pra viver se o mal vencesse o bem. Mas o bem sempre vence o mal. O bem que a gente praticar será nosso advogado, eu sei. Deus é o defensor de quem faz o bem ao seu irmão de coração.
De que vale o amor se não for pra ser mostrado? De que vale a sua vida se for pra viver assim? Pra viver feito ostra, fechado em si mesmo, escondendo a sua pérola. Se permita que a vida te transforme numa joia rara. Pessoas são diferentes e ninguém tem o poder um sobre o outro. Quem ama quer ser amado. Quem diz quer ouvir eu te amo. Amar não é um verbo de ação e pede mais atitude, pede mais coerência com o que diz e o que faz ao próximo. Nós somos irmãos. A sensação de leveza e de vida vivida vai te fazer muito bem se compreender um pouco mais seu irmão. De que vale o amor se não for pra ser mostrado? De que vale a sua vida se for pra viver assim? Pra viver feito ostra, fechado em si mesmo, escondendo a sua pérola. Se permita que a vida te transforme numa joia rara. A sensação de leveza e de vida vivida vai te fazer muito bem se compreender um pouco mais seu irmão. Alô, alô. Hoje nós vamos ter Fábio Barros com perguntas e respostas, tá legal? Nosso irmão vai sair aqui já já com papel, caneta, para quem quiser fazer umas perguntas. Eu acho que 5, 6 perguntas, ele não responde nem 4.
te deixar com lágrimas no olhar, eu enxugarei nas aflições, do seu lado estarei. As ruas são frias e hostis, e a noite cai tão cruel, te confortarei sombras. Se a dor está ao redor, sobre o rio das inquietas águas, eu me estenderei. Sua luz de prata segue a navegar, que o tempo é seu pra brilhar. Os teus sonhos estão por vir, estão
comecei a te amar. Eu venho dos anos das eras que longe se acham daqui. Contigo cantei a canção no espaço maior, em forma de luzes de um mundo melhor. Mas foi necessário partir. Eu lembro da primeira vez que te vi. Milênios de instantes de mim para. Meus queridos irmãos, o Ideal Espírita, que Deus nos abençoe e que Jesus nos felicite o coração hoje e sempre. Emmanuel, através de Chico Xavier, nos entrega essa mensagem que, lendo-a, parece que nós estamos vivenciando no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso grupo religioso, porque nós sempre nos encontramos com a inquietação aqui na Terra, por enquanto, não é? E ele diz o seguinte: existem na vida social determinados tipos de inquietação que permanecem estanques conosco, de vez que o espírito de compreensão e tolerância não nos permite exteriorizá-los. Exemplos: a pessoa querida que sabemos em caminhos indesejáveis, alguém que estimamos profundamente a mergulhar-se em atividades clandestinas, a companheira que se afasta dos próprios deveres, comprometendo-se em aventuras inconfessáveis, o esposo que se envolveu em obrigações incompatíveis com as responsabilidades que abraça, o amigo que se entregou a costumes infelizes. A maioria das criaturas pertencentes ao grupo afetivo a que nos achamos vinculados, quando se prepara a fim de dar um golpe de enormes proporções sobre os interesses alheios, o irmão que nos mente a fim de alcançar objetivos escusos, o parente amado que deserta de casa, lançando culpas indébitas sobre outrem. Então é justo observar que daríamos quanto se nos fizesse possível para socorrer semelhantes corações que se nos fazem extremamente estimáveis. Entretanto, o respeito por todos eles nos faz emudecer. Ainda assim, compete-nos lembrar que dispomos de possibilidades valiosas a fim de auxiliá-los. 2 pontos. A primeira é o silêncio, com que lhes manifestamos o nosso apreço. E a segunda é a oração, porquanto na oração ser-nos-á possível entregá-los a Deus, cujo amor por todos esses amigos é infinitamente maior do que o nosso. Nós desejamos sempre que os nossos familiares, nossos amigos, enfim, todos aqueles que nós encontramos no nosso caminho, frequentassem um grupo como esse, conhecessem a doutrina espírita, mas isso é uma questão de tempo. E nós precisamos ser pacientes, porque tudo chega ao seu devido lugar através do tempo, que é o grande mudo, mas que está presente em todos os momentos de nossa vida. Então, esse tempo, não é, que não vai acabar jamais, nos oferece condições de irmos superando todas as adversidades, todos os caminhos que surgem e ressurgem na nossa vida com altivez. Agora, nós precisamos de uma coisa que é fundamental: uma fé inabalável. Não é a fé cega que nós tivemos ao longo desses séculos sem conta de nossas vidas. É uma fé consciente, uma fé lógica, uma fé que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade, como nos ensinou Kardec. Então, essa fé, somente o Espiritismo, por enquanto, nos pode oferecer. Temos muita coisa para saber ainda, mas não estamos preparados para isso.
Mas o que nós necessitamos, estamos em condições de entender e de vivenciar, o Espiritismo nos traz. Com toda a lógica, com toda a razão, com todo o bom senso, não é? Nós não dizemos, eu creio no Espiritismo. Nós dizemos, eu sei que o Espiritismo é realidade, porque eu estudei, eu observei, eu pesquisei, certo? Então, gente, o Espiritismo é obra de educação. Educação do ser imortal. E essa obra de educação necessita de exemplo de cada um de nós. E não é somente os pais os responsáveis, não. São os professores, são os evangelizadores, são os parentes, de uma maneira geral, são os amigos. Todos nós somos responsáveis diante das criaturas que circulam em torno de nós. Então é necessário exemplo de nossa parte. Firmeza nas nossas atitudes, mas consciência do que estamos fazendo, se é certo ou se é errado, se é justo ou se é injusto, se é mal ou se é bom. E isso, somente o discernimento que nós adquirimos estudando a doutrina espírita vai nos oferecer condições para nos superar. Viver e não ter vergonha de ser feliz. Aquela música é muito interessante, né? Cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz, porque nós somos eternos aprendizes. O Espiritismo está nos ensinando as lições que nós precisamos para viver bem. E no futuro viver bem melhor. Então, gente, vamos ficar por aqui. O Fábio já está com as perguntas aí. Vamos solicitar. Olha, vocês no final da reunião não saiam não, porque eu vou falar sobre uma peça teatral. Estamos aqui com 6 ingressos, né? 8 ingressos do Nosso Lar, que está ocorrendo lá. Ali é Pina, Boa Viagem, né? Teatro Barreto Júnior, logo no início ali de Boa Viagem, não é? E estamos também distribuindo alguns ingressos do show de Sibelius, né, que é amanhã à noite já. E estamos também distribuindo alguns livros de Divaldo Pereira Franco, Vitória da Vida, certo? Ótimo, são mensagens ditadas pelos Espíritos daqueles que nos antecederam na grande caminhada, que Divaldo também recebe. Então, gente, não saiam, esperem. E agora não sei como é que eu vou distribuir isso não, sabe? Eu vou perguntar algumas coisas por aqui. Então vamos elevar nosso pensamento para Deus, solicitando nossa irmã Solange que faça a prece de início dos trabalhos. Queridos irmãos, boa noite a todos e a todas. Vamos serenar nossos corações. Vamos deixar os problemas lá fora. Vamos pensar que Jesus é o nosso mestre maior, que estamos nesta casa de oração e trabalho com a permissão do Pai. Mestre amado Jesus, agradecidos estamos por mais essa oportunidade de luz, que possamos ter uma noite de grande aprendizado, como sempre é nesta casa, e que possamos compreender, nos esforçar, levar nosso pensamento ao alto, sempre com pensamento em Jesus, para que assim a gente possa assimilar a lição neste dia, que vem através do nosso querido irmão Fábio Barros, que ele seja abençoado e amparado pela espiritualidade amiga, que possa nos trazer informações do qual necessitamos neste dia, e que Jesus esteja sempre conosco, hoje e sempre, e assim seja. Então, em nome de Deus e em nome de Jesus, iniciamos nossos trabalhos e passamos de imediato a palavra ao nosso irmão Fábio. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Muita paz. Nós já temos aqui algumas perguntas e eu vou tentar respondê-las dentro do tempo que nós temos, já que já temos algumas, vamos até um certo momento, Mário, depois você controla aí a quantidade e a gente vê para que as pessoas não perguntem,
não escrevam para que depois a gente não possa responder. Eu acredito que umas 15 perguntas acho que a gente consegue responder hoje. Duas perguntas iniciais aqui, elas são bastante complexas e ao mesmo tempo são polêmicas. Mas são polêmicas porque nós carregamos algumas dificuldades para compreender diferenças. E é muito comum que as pessoas perguntem como é que o Espiritismo fala sobre determinadas questões da nossa relação em sociedade. Mas, geralmente, ou na grande maioria das vezes, nós nos apegamos a... Não que a pergunta tenha esse foco, mas nós nos apegamos muito ao que o preconceito determina e, às vezes, a gente não para refletir sobre outros elementos que envolvem aquela questão. É muito comum a gente ir direto para o tema polêmico. É por isso que a imprensa, ela noticia coisas que são desagradáveis, são polêmicas, mas alimentam a nossa compreensão coletiva. Não estou dizendo que alguém não pense diferente. Basta ver que a violência, realmente o índice está muito alto, mas imaginemos que apesar da violência estar num índice muito alto, a imprensa, a TV, o rádio, o jornal escrito, tem uma parcela muito grande de todo esse espaço preenchido por tema violência. Então, se a violência já está num nível que nos afeta muito, imagine a imprensa o tempo todo falando só de violência. Então, o nosso estado de compreensão de sociedade é como se a sociedade fosse 100% violenta, de tanta informação que a gente recebe. Coisas boas acontecem, mas não é pauta. Coisas boas, nesse momento, estão acontecendo, mas não vende. Não vende. Quando eu digo não vende, não é jornal escrito, não. É não vende matéria. Então, é muito comum que a nossa sociedade ainda tenha essa percepção sobre os desafios. Transforma desafios em problemas. Primeira coisa, ao invés de a gente dizer assim, eu tenho um problema, é muito melhor você dizer assim, eu tenho um grande desafio. É diferente, neurolinguisticamente falando. Então, essas duas questões que eu vou iniciar esse debate dessa noite, tem muito a ver com isso. A primeira, como o Espiritismo explica de entender, eu acho que é isso, a homossexualidade. E a outra, qual a visão do Espiritismo sobre transgêneros? Não é a mesma coisa. Homossexualidade é uma coisa, transgênero é outra. Pelo menos em termo conceitual. Seria mesmo um engano de Deus, como a novela persiste em frisar? Por que acontece? Vamos lá. Porque eu falei que ao invés de a gente olhar para o preconceito e para o polêmico, a gente não olha para o que é real, mesmo que essa realidade a gente não enxergue. A pergunta pode ser a resposta. A pergunta pode ser a resposta. Quando diz assim, como o Espiritismo explica a homossexualidade? Não tem uma página sobre a homossexualidade no livro dos Espíritos. Mas por quê? Porque na época de Kardec não existia homossexualidade? Claro que sim. Mas é a mesma época em que a mulher estava sendo revisada de forma conceitual junto à Igreja Católica, Apostólica, Romana. Naquele tempo, para não misturar as coisas, havia uma discussão para reavaliar o posicionamento da Igreja com relação à mulher. Se a mulher teria ou não alma. Foi colocado à disposição esse debate. Então, o tempo de Kardec é um tempo diferente, apesar de ser tão próximo, não é uma coisa antiga, não. 170 anos atrás, esse era o tema. 170 anos atrás. Então, as coisas rapidamente estão mudando, mesmo que às vezes nossos olhos não percebam. Mas no tempo de Kardec, Kardec escreve uma carta de igualdade entre homens e mulheres. Está lá, na Revista Espírita, dizendo que homens e mulheres são iguais. Ah, besteira, isso aí é óbvio. Não. Naquela época, dizer que homens e mulheres são iguais é equivalente a hoje você dizer que alguém que se coloca como homossexual, se define como homossexual, é uma pessoa normal. Há uma equivalência entre o tempo de Kardec, quando ele dizia que a mulher
é igual ao homem, ao que se pode dizer hoje sobre novos temas. Não é bem novos temas, sobre novas polêmicas. Porque a questão da homossexualidade não está restrita ao nosso tempo, não. É um fato. Agora, como a homossexualidade foi entendida pela humanidade, aí vai ter diferença no decorrer do tempo. O espiritismo é tão interessante que ele não trata da questão. Eu me perguntei também, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu digo, mas por que não há nenhuma menção? Será que Kardec se acovardou em perguntar? Ou ele achou que esse tema não seria um tema expressivo? Ou os espíritos não queriam tratar desse tema no seu tempo? Porque o espiritismo não é um livro de capa fechada. O que é um livro de capa fechada? A Bíblia. A Bíblia é, para a maioria das pessoas, um livro de capa fechada. O que é capa fechada? O que está ali, tudo é verdade. E todo o tempo da humanidade, toda a eternidade, todo o tempo em que a humanidade se expressar perante esse código é imutável. É como se a Bíblia fosse infalível. É tanto que é tratado como infalibilidade bíblica aqueles que acreditam puramente na Bíblia como sendo a sua orientação de capa fechada. Eu posso hoje pegar uma página e acrescentar na Bíblia? Não. Porque seria inclusive um sacrilégio para quem acredita na infalibilidade bíblica. Ela não é infalível. Falta página sim. A Bíblia tem seu tempo histórico, sua linguagem histórica para tratar de coisas que o tempo todo nós vamos estar tratando. A vida inteira nós vamos estar tratando. Por diversas gerações nós vamos estar tratando. Porém, a cada tempo que passa, mesmo um texto bíblico tendo lá, em alguns pontos, clareza ou não de coisas que têm a ver conosco, tem pontos que ele não vai conseguir responder. A doutrina espírita não é um livro de capa fechada. Consequentemente, novos temas vão surgir e o espiritismo vai respondendo, seja com a sua obra básica, seja com informações que virão com o passar do tempo através do fenômeno da mediunidade. Outro ponto forte, antes que eu comece a debater de fato o tema, o espiritismo, através de uma frase célebre de Allan Kardec, o codificador, ele disse, no ponto em que a ciência nos provar, apontar, certificar, que aquele ponto é cientificamente provado, o espiritismo tem que incorporar os seus conceitos. Tem que admitir aquele ponto. O espiritismo ele não é antagônico aos elementos científicos. Ele, ao contrário, tem crença. Para vocês terem uma ideia, na década de 50 até a década de 60, uma discussão mundial se estabeleceu com relação à homossexualidade. Foi a crença de que era um estado patológico. Ah, meu Deus, quer dizer que diziam que a homossexualidade era uma doença? É melhor doença do que Satanás. Porque antes disso, a homossexualidade era o Satanás. Você era o cão e tinha que ser eliminado. Pronto. E foi melhorando. Antes era o Satanás, depois passou a ser doido. Não é assim que no popular a gente diz? Ah, fulano é homossexual, é doido. Vocês imaginam que por muitos e longos anos, as famílias que tinham melhor condição financeira, que não matava, em determinadas culturas, claro, que tem culturas que até admitiam a homossexualidade, no seu tempo. Mas, de forma contemporânea, grande parcela daqueles que eram tidos, declarados ou suspeitos de homossexualidade iam para onde? Manicômio. Como fizeram isso com as pessoas que usavam drogas ilícitas. É uma forma de você tirar da sociedade aquilo que lhe incomoda, que é diferente, que você não aceita. Aí você vai dar o nome que você quiser dar. Primeiro era o diabo, depois era louco, depois era doente. Olha como avançou. Já evoluiu. É porque a gente não viveu, ou melhor, nós vivemos e não lembramos. Tem muita gente encarnada que viveu esse drama em vidas passadas. Primeiro foi assassinado, depois foi preso como louco, que era uma prisão, não tinha mais volta, e depois foi tido como doente. São fases desse preconceito, de não aceitar o outro,
de não compreender o outro. Obviamente, dentro de um tempo em que a humanidade também não tinha tecnologia para pensar diferente. Podia não ter princípios cristãos, mas também não tinha tecnologia. E a ciência foi avançando. Então, no século passado, pasmem, o mesmo século que nós nascemos, século passado, a ciência descobriu que isso não era doença. E isso foi tese de doutorado de psicologia, de medicina, de neurociência, de que não era doença, nem era loucura, nem era nenhum tipo de doença. E isso foi anunciado pela Organização Mundial de Saúde. Mas diminuiu o preconceito de dizer que é o Satanás, ou ainda tem gente que diz que é o Satanás? Tem. Tem gente que afirma que é doido. Não, meu filho é louco. Ou então, meu parente é louco. Não é bom do juízo. Não é normal. Ainda hoje tem isso. E tem aqueles que ainda dizem também que é doença. Então, as pessoas, por serem diferentes, não só pela questão da homossexualidade, mas por outras diferenças. Morre porque é negro, morre porque é pobre, ou melhor, morre não, é assassinado porque é negro, é assassinado porque é pobre, é assassinado porque tem outra crença, ou não tem isso no mundo? É assassinado porque é mulher. Isso não precisa ir longe não, Pernambuco é campeão em matar mulheres. Os pernambucanos são campeões em matar mulheres. E também mata por uma questão de gênero. E também mata por uma questão de alguém dizer, ali tem um homossexual, vamos matar. Então, antes de perguntar o que é que o Espiritismo acha, e eu vou responder, antes de responder o que é que o Espiritismo acha do homossexualismo, eu vou dizer o que é que o Espiritismo acha da falta de amor. O Espiritismo diz que quando falta amor, por qualquer pessoa, pelo negro, pela mulher, pela criança, que também se mata por ser criança, não brinque com isso não, é seríssimo. Quando se mata pela qualquer diferença, o Espiritismo diz que aquele que faz isso, esse sim, está adoecido da alma e ainda vai sofrer muito, porque a sua consciência é uma consciência infinitamente infantil. Ainda não compreende o outro nas suas próprias diferenças. Sem contar que a psicologia é bem clara. As pessoas que fazem isso com os outros trazem em si problemas seríssimos. E identificam no outro a diferença e querem exterminar. Isso já foi tema, inclusive, de conflitos de nações, entre nações. O posicionamento dos alemães, no seu tempo, na Segunda Guerra, de exterminar as diferenças, foi um mote para uma grande guerra, uma guerra mundial. Se nós chegamos a essa capacidade de fazer uma guerra mundial, tomando por base ideológica, destruir as diferenças, quando eu digo nós, eu estou falando que quando um ser humano na humanidade cai, a humanidade cai junto. E quando um ser humano se levanta na humanidade, a humanidade toda se levanta junto. Nós não estamos soltos, não. Não dá para dizer que o pessoal que estava com Hitler não é nosso irmão. É sim. Eles são nossos irmãos. Estavam equivocados? Estavam. Mas se basearam também nesse equívoco. Nós somos diferentes. Porém, não podemos transformar as diferenças em desigualdades. E a violência é o maior instrumento que aponta essa desigualdade. Por que alguém é violento com o outro? Já pensaram sobre isso? Marilene Chauí diz o seguinte, que a violência, que todo mundo acha que é o ato físico de bater em alguém, pode se expressar, tem como conceito algo muito mais profundo. Se alguém bate, se alguém xinga o outro, se alguém anula o outro, é para que o outro não fale. É não permitir que o outro diga o que pensa. Então, violência é, na sua origem, algo ou qualquer coisa que impeça o outro de dizer o que ele pensa. E sabe qual é o problema da homossexualidade ou do homossexualismo? Que são conceitos, inclusive, também diferentes. É que a gente não quer deixar um homem amar outro homem. É só isso. O que nos incomoda não é que você esteja fazendo algo errado, não. A gente só não quer deixar que um homem ame outro homem.
E nós não queremos deixar que uma mulher ame outra mulher. O que nos incomoda é só isso, é a diferença. Só que a gente não consegue descrever isso, e a gente cria vários conceitos sem ciência para tentar impor a nossa violência de não aceitar esta diferença. Está aí um candidato a presidente que prega exatamente isso. Olhe, se nós vivemos num país onde um candidato a presidente, que já diz que é candidato, se coloca à posição de dizer que ele teve filhos, e quando teve uma menina é porque ele errou, porque ele foi fraco, vai lá que a gente erra muito, todo mundo erra. Mas para e pensa. 51% desse país são mulheres. Eu tenho 3 filhas. Como é que alguém é capaz, um ser público, de dizer uma coisa dessa? E a gente tem... Aí você vai para a internet, um exemplo, milhares achando graça. Aí você vê uma mulher subir no ônibus e sofrer uma violência de estupro dentro de um ônibus. Aí alguém diz, o que é que tem a ver a história de ter tido um filho fraco? Porque a mulher é vista por esse sujeito e por parcela grande de uma sociedade como alguém diferente, fraco, porque se foi fraqueza, é um ser fraco, e esse ser pode ser desrespeitado. E o que é que tem a ver o espiritismo com isso? Tudo. Ou você quer saber de espiritismo para ir para o nosso lar? Se quiser ir para o nosso lar, vá logo. Ah, mas eu não quero ir agora não, porque eu tenho um neto para criar, eu não estou mandando ninguém se matar não, só estou dizendo que peça a Deus, eu quero ir embora, eu quero ir para o nosso lar. Se espiritualizar não é para ir para o nosso lar. E eu queria lembrar os senhores e senhoras que nosso lar, que está lá no livro de André Luiz, é uma instância temporária, que está na beirinha, como a gente diz no Nordeste, na beirinha do umbral. Ah, mas eu não quero ir para o umbral. E tu acha que tu estás aonde? A pior tristeza é não saber onde está. Nós estamos no umbral. Graças a Deus. Graças a Deus que nós estamos no umbral. Porque nós precisamos refletir. Então, o espiritismo, sabe o que o espiritismo diz sobre o homossexualismo? Que amar vale a pena. É o que ele diz para o hétero, amar vale a pena. É o que ele diz para qualquer pessoa, amar vale a pena. Se você faz o bem ao outro, e o outro lhe faz o bem, que mal faz? Ah, é relação sexual? Isso não significa nada. Aí, assim, livro dos espíritos. Aí o livro dos espíritos fala uma coisa bem interessante. Se eu achar, eu acho que já perdi. Ah, sexo nos espíritos. Os espíritos têm sexo. Resposta, não como o entendeis. Como é que a gente entende? Essa resposta, primeiro, os espíritos, não como tu entendes. Sim, mas como é que a gente entende? O espírito está dizendo que diz para mim que nem é como eu entendo. Mas como é que eu entendo? Quando a gente perceber a resposta, a gente tem que se perguntar de novo. Mas peraí, os espíritos estão dizendo que não como é que eu entendo. Eu fiz uma pergunta, os espíritos estão me dizendo, mas não é como você entende. Então, se os espíritos disseram que não é como a gente entende, é porque toda forma que a gente entende não é a forma certa. Até segunda ordem. E no tempo de Kardec, sabe o que era o sexo? 1857. Primeiro, o sexo tinha por base a crença filosófica de fé e de religião, e o sexo estava baseado numa simples questão: procriar. Mas eu sempre me perguntei, se o sexo é algo para procriar, como está no texto bíblico, eu me perguntava, e as pessoas que são estéreis? Estranho. Ah, mas a biologia tem que ter esse pessoal, porque é uma questão natural. Não quero saber. Eu quero saber se a Bíblia ela é infalível, o texto está errado. Se é só para procriar, meu Deus do céu. Por isso que no interior tem a história de bananeira do inferno. Sabe por que estão rindo? Porque você sabe da história. Sabe não? Bananeira do inferno não dá banana. Então a pessoa que era estéril, era na fofoca, na boca miúda, era fulana, bananeira do inferno. Preconceito.
E a nossa concepção humana era que o sexo era para procriar, mas fazer sexo é bom. O ato orgânico é muito bom. Quer dizer que a gente não pode nem gostar, é para procriar, mas não é bom não pode nem gostar. Na cabeça das pessoas, por muito tempo, o sexo foi visto como algo super recriminado, ao ponto da mulher nunca dizer que sentia prazer em fazer sexo. Quantos séculos foram assim? Século de muita mentira, mas foram assim. Porque a nossa concepção estava errada desde o princípio. Primeiro, por que a gente sofre? Por causa do pecado original. Mas, rapaz, vê mesmo. Só tinha Adão e Eva, não tinha nada, não tinha televisão, não tinha WhatsApp. É sério, bicho. Não tinha Facebook. Não tinha vizinho para ir fofocar e perder tempo. Não tinha supermercado para passar o dia todo lá. Nenhum dos dois trabalhava, porque depois que chegar do trabalho, acabado ainda aí fazer sexo, tá? Não, meu amigo. Deixa pro final de semana, não sei o quê, e fica empurrando. E tem, dependendo de pesquisas no mundo, né? Tem países que as pessoas fazem mais sexo, outros fazem menos sexo, e aí vai ter um ranking no mundo. Pesquisa humana. Rapaz, Adão e Eva não tinha nada para fazer. E o pior, nu. Sério mesmo, vê, não tem nada para fazer, nu. Outra vantagem absurda, não tinha ninguém para ver. Então não precisava fechar a porta, fazer casa, janela, não fazer barulho, não precisava fazer nada. Era aquela bicharada olhando para eles olhando para a bicharada. Uma tranquilidade, porque não fazia calor nem fazia frio. Porque é o paraíso. Rapaz, paraíso esse, que os dois eram dois papangu. Porque assim, paraíso só existe para quem é evoluído. Paraíso é um estado de consciência. Como é que Adão e Eva fizeram um bocado de besteira e estavam no paraíso? Estranho. Essas coisas são confusas. Mas não queria ver. Deus é um bicho complicado. Botou os dois nus porque botava vestido. Ou então sem órgão genital. Pronto, estava resolvido. Não ia ter sexo. Mas é para procriar. Vê que maravilha. Foi por causa do pecado que eles se tornaram felizes para sempre. O único problema é que eles casaram. Aí começou a confusão de casado. Mas a grande questão é por que a gente tem tanta dificuldade? Porque a nossa conjuntura de compreensão sobre sexo é desde o princípio, no Ocidente, eu estou falando da nossa condição ocidental, vem do pecado. Se essa compreensão ela é tão clara, aí a coisa foi se movimentando. Por que os espíritos diziam assim? Vamos voltar. Não como entendeis, pois os sexos dependem do organismo. Entre eles há amor, os espíritos. Enquanto aqui o sexo depende do organismo, ele diz, entre eles, os espíritos, ele está falando do espírito fora do corpo, nós que somos espíritos, fora da matéria. Entre eles há amor e simpatia baseado na identidade de sentimentos. Na primeira pergunta, não se fala nem de homem nem de mulher. Fala de sentimento, fala-se de amor, mas não fala do ato sexual. Separe o ato sexual do sentimento. O problema é que a gente gosta mais, muitas das vezes, do ato do que do sentimento. Porque lá na frente ele vai dizer, muitos casais se casam, por quê? Por causa do interesse. Às vezes é o interesse econômico, às vezes é o interesse da beleza física do outro. Aí só tem tesão na beleza física do outro, casa, mas não tem relação de sentimento. Isso não tem, não. Aí esse tipo de casamento não vai progredir, ou pode não progredir, porque não se construiu a relação de amor. Engraçado. Ele diz aqui que o espírito, que é o que nós somos, a sexualidade para nós, que somos espíritos, não é o ato sexual. Realmente, o ato sexual tem uma relação com o prazer, tem uma relação com a procriação, mas muito maior na relação entre os seres é o sentimento de amor. E por que isso não pode acontecer entre pessoas do mesmo sexo? Não está dizendo aqui que não pode, não. Só está dizendo como é. Qual é o sentimento? Então, nossa dificuldade é entender isso. Chico Xavier, em 1972, na TV Tupi, foi questionado sobre esse tema.
E ele deu essa resposta que eu estou dando aqui hoje, do jeito dele. Ele disse que a natureza humana não pode ser questionada naquilo que a pessoa sente pelo outro. Ele quis dizer o seguinte: quem somos nós para dizer que não existe amor ali? E quem somos nós para impedir o amor? Pronto. Imagine isso em 1972, há 45 anos atrás. Eu sei porque foi o ano que eu nasci. Eu fiz conta rápida, percebeu? 45 anos atrás, dizer isso era de uma coragem impressionante. E Chico disse isso. E ele disse mais. No continuar das perguntas, ele afirma que a justiça brasileira, ele já fez uma previsão, irá permitir o casamento. Está lá. Ele prevê, como um bom médium, com a capacidade que ele tinha, principalmente Chico é conhecido também por fazer previsões, mas ele nunca levou isso como sendo uma atitude mediúnica, mas ele informou que Emmanuel, e na verdade foi um anúncio muito mais da espiritualidade, que a justiça brasileira, no seu tempo, iria reconhecer. E Chico chega a falar de adoção de crianças, sobre essa questão. Vê, isso em 1972. É que nós não desenvolvemos ainda a nossa percepção para outras questões. Há uns meses atrás, eu vi uma pessoa que está nos Estados Unidos falar que trabalha na casa de uma pessoa como au pair. Au pair é babá. E ela foi para a casa de um parente das crianças que ela cuida, porque as férias nos Estados Unidos não é no mesmo tempo que as nossas férias, e a família foi para Nova York, e ela foi junto com essa família. Antes de ir, a mãe da bebê, que ela toma conta, disse: olha, você é brasileira, não sei como é que você pensa, mas nós estamos indo para a casa de uma parente, e lá existe uma questão que eu tenho que lhe informar, para que você não ache estranho. É que lá tem um menino, acho que de 6 anos, que quando você chegar lá, você vai achar estranho, porque ele usa batom, ele pinta as unhas, e ele se veste como menina, mas é um menino. Fisicamente é um menino, mas se sente como menina, se veste como menina. Em nenhum momento essa criança está dizendo que ela tem atração por um menino. Ela é apenas uma criança. E foi assim que essa pessoa foi, viajou, e quando chegou lá, viu a situação que estava posta. E descobriu que nos Estados Unidos, os pediatras já analisam a seguinte questão: o gênero não está vinculado, para eles, já muito claro, ao órgão genital masculino ou feminino, a composição orgânica, e sim como o ser se percebe. E lá os estudos já estão muito mais avançados, no sentido de que eles compreendem essas diferenças e admitem essa condição, que é outra pergunta, que trata exatamente dos transgêneros. E se a novela está dizendo que isso é porque Deus está equivocado, é porque novela, gente, é bronca, né? Novela tem de tudo. Novela não é parâmetro para a gente. Já diz, novela é a arte vista por quem escreveu a novela. Mas não quer dizer que é ciência. Pelo contrário, às vezes você pode ter novela apresentando algo que é altamente sustentável, perante o que a ciência já expressa, mas você pode ter, numa apresentação como essa, artística, de um conjunto que é a novela, do texto, do pensamento, algo que nada tem a ver com a realidade, nem científica, e principalmente entra no campo religioso. A religião não tem o que dizer com relação a isso, a maioria delas. O Espiritismo fala de reencarnação. Seria Deus culpado de alguém nascer num corpo físico masculino e ter todo o sentimento feminino? Seria Deus o culpado? Essa é a primeira pergunta. Ou nós vivemos situações reencarnatórias que não é porque necessariamente você deve na encarnação passada. Não é uma questão só de dívida, mas às vezes, ou na maioria das vezes, é para que exista ajustamento, é o contrário. Ajustamento. E eu vou tentar explicar isso, é mais que complexo, cabe uma palestra inteira, e a gente sempre nunca consegue esgotar, porque é um tema que, para o nosso tempo, também é muito novo. Uma coisa é clara: as crianças, hoje, no mundo,
passam a ser compreendidas. Eu lembro de um fato de uma criança que se vestiu de Xuxa, no meu tempo, mas ela era uma criança menor, eu assistia a Xuxa, lá, e a criança era bem pequenininha, e ela botou um lenço na cabeça, e ela botou salto alto e foi dançar Xuxa. E era um menino. Você não sabe o que aconteceu com essa criança. A família, crise total. Porque o menino era gay. A criança não tem essa compreensão. Ela se vê, ela tem esse sentimento, mas ela não se caracteriza como nada. A criança tem religião? Não. A criança nem sabe que é rica, nem que é pobre. Pode pegar. Uma vez eu peguei uma criança brasileira, eu estava no Rio de Janeiro, e tinha uma criança brasileira e uma criança inglesa. Nem a criança inglesa sabia falar português, e muito menos a criança pequenininha lá, de 4 anos, 5 mais ou menos, sabia falar. Uma não sabia falar inglês, obviamente, e a outra não sabia falar português. Eu fiquei besta. As duas brincaram por horas e eu observando. Perfeita comunicação. Mímica, chamava, brincava, sorria. E não houve... se põe a gente em outra cultura, que a gente não tem a mesma língua, a gente já se retrai com medo. A recriminação, ser zombado, o outro não ter paciência. Vai para a França e fala inglês, para tu ver o francês dar pinote e vice-versa. Mas o francês fica chateado se você fala inglês. Mesmo você sendo um turista, porque existe uma desavença histórica. Mas eles são até, às vezes, mais educados, eles até respondem, mas não gostam. Mas 2 crianças, podiam ser francesas e inglesas, elas iriam brincar, até que a gente contamine a criança. A mesma coisa é o que a criança sente, a gente não tem como controlar. E os psicólogos já sabem disso. Então, imagine uma criança que se sente do gênero feminino, um exemplo, e é masculino. Imagine uma criança tentar expressar isso para a família. Se um adulto tem toda a dificuldade do mundo, avalie uma criança. Então, hoje tem muita pesquisa sobre isso. Eu li muito sobre essa questão da homossexualidade, e no início eu percebi, porque era muita pergunta, sempre tem essa pergunta, eu já vi muitas teorias, de que o cara na outra vida foi estuprador, veio a teoria, o camarada foi agressor de mulheres, não sei o quê, tudo mais, aí na próxima encarnação ele nasce mulher. Só que como ele tem toda essa concepção agressiva, machista, não sei o quê, aí ele nasce mulher, mas ele tem uma intenção completamente emocional para uma relação com mulher. Eu achava isso para lá de estranho. Mesmo sabendo que de forma reencarnatória, algo próximo disso pode acontecer. Uma inversão da polaridade. Muita gente defende essa tese. Já tem teses novas. Muito novas, que são muito mais complexas. Muito mais complexas. E que pode deixar muita gente chateada. Muita gente chateada. Tipo, o que eu vou dizer pode espantar. Mas a postura de Chico era tão amorosa que era feminina. E aí? Eu não estou dizendo que Chico Xavier era homossexual, mas também não estou dizendo que ele não era. Eu nunca vi Chico dizer, eu não sou homossexual, viu, gente? Eu falo assim, feminino, amoroso, mas eu não sou homossexual. Pronto, aí eu ia dizer, ele é, viu? Porque ele disse que teve um camarada que foi traído, aí todo mundo xingando ele de corno, não sei aquela confusão danada, ele disse, eu vou para a rádio dizer que não sou. Pronto, no dia que ele foi para a rádio, que ele disse, aí todo mundo na cidade, ele deve ser mesmo, porque o cara ir para uma rádio dizer que não é. Então, nós vivemos numa sociedade que pensa assim. Isso é real, porque a gente quer fugir da realidade. Mas a condição emocional de Chico era muito feminina. Emocional. Então, a gente pode dizer que espíritos podem ter reencarnações com essa postura. E aí? E não é crime nenhum de vida passada. Ele não carrega nenhum problema de vida passada. Ele não é um monstro da vida passada, que agora está sendo penalizado. Penalizado, meu amigo, é um heterossexual que agride mulheres. Isso é um agressor de vida passada, que continua vindo agressor. Mas o rapaz lá que é homossexual, ama outro homem, ele não faz mal a ninguém, como é que ele é um monstro do passado que está pagando? Ele não está pagando nada. Se for retribuído esse amor a ele está vivendo uma ótima encarnação. E aí? São esses conceitos novos que deixam a gente meio de orelha em pé. Será que a gente não está evoluindo para entender que tem espíritos que nascem com essa condição emocional? Só isso?
e que se sentem bem nessa condição? Não há ainda uma explicação que fique evidentemente clara. Talvez os espíritos não nos deram todas as informações porque nós não estamos preparados para ouvi-la. Nós não estamos preparados para ouvir a realidade, achando que o ato sexual de alguém que é homossexual é pecaminoso e o nosso está certinho, perfeito. Está nada. Está nada. Se a gente sentar no divã, vai aparecer de tudo. E a gente sabe disso. Cada qual no seu espaço emocional interior, que eu não vou entrar, ninguém vai entrar no meu, não deixa ninguém entrar no seu. Entrar na sua mente para saber o que você pensa, o que você sente, o que você deseja. Então vamos parar com isso. O Espiritismo não tem nada a dizer. Eu não estou recriminando sua pergunta, não. Sua pergunta é ótima. Porque essa pergunta tem que vir 1000 vezes. Eu peguei uma pesquisa agora sobre espírita. Uma pesquisa feita num site. Claro, não é uma pesquisa assim, dentro de um formato científico perfeito. Mas o que apareceu nesse site, que fez uma pesquisa espontânea para que as pessoas se manifestassem, só deu 0,3% de pessoas que são homossexuais declarados que se dizem espírita. Será que a pessoa não se apresentou porque o preconceito ainda é muito intenso? Agora, eu vou lhe dizer, talvez o espiritismo seja um dos poucos espaços, se os espíritas não atrapalharem, para que essas pessoas se sintam bem aqui. Imagina você entrar ali para tomar um passe. Eu estou rindo porque eu vou dizer, tem gente que vai sair hoje arretado comigo aqui. Mas o camarada entra para tomar um passe e é uma drag queen que está dando um passe lá. Famosa, uma drag queen famosa. Porque tem fama, por que não? E aí, meu amigo, você vai tomar um passe com uma drag queen? Eu tomo. Sem medo. Sem medo. Agora, imagine que eu vou tomar um passe, aí quando eu chego lá, o camarada vai me dar, quando levanta o braço, eu vejo ele armado. Aí, meu amigo, eu começo a ficar pensando, eu vou tomar o passe, porque eu acredito mesmo no cabo armado. Mas aí é muito estranho. Entendam o que eu estou querendo dizer. Só isso. Uma vez eu fui tomar um passe, aí uma senhora disse assim, Fábio, vai na frente. Eu disse, por quê? Porque o próximo que vai sair é uma pessoa que eu não gosto. Me botou na frente no passe. E eu recriminei ela? Não. Eu esperei outra hora para conversar com ela. Porque, eu vou ser sincero, quem está lá no passe tem que estar preparado para até chegar uma pessoa que você não simpatiza, mas você está na tarefa do bem. Controle-se. Você é apenas o instrumento, tem que controlar. Diz que tinha um camarada que não gostava de ninguém no prédio. Aí ele descia, não falava com ninguém. Era o cabuloso. Não dava nem bom dia, nem boa noite, nem boa tarde, falava com ninguém. Aí um dia, meu amigo, ele está dentro de casa sozinho, uma dor miserável, jogou ele no chão, dor, ele passando mal. Ele não sabia, mas era uma crise fortíssima de apêndice. A dor foi tão intensa abdominal que ele não conseguia caminhar, ele teve que se arrastar. Quando ele chegou no corredor, e o povo odiava ele. E ele não conseguia descer a escada, ele bateu na porta do vizinho, a turma socorreu ele, pronto. Depois que ele fez a cirurgia, ele voltou, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a dor faz a gente, realinhar. Inadmissível, é um bocado de camarada careca, não estou nada com os carecas aqui não. Mas uns camaradas careca, com a cara de doido, tudo marombeiro, matando homossexuais na rua. Esses aí, meu amigo, não vem me dar passe não. Não serve. Aí é o extremo. Isso é que a gente não pode, a gente não vai agredir, mas a gente não pode admitir. Jesus não seria alguém que admitiria, sob hipótese nenhuma, o violento, declarado, fascista, agressor, nunca. Ele podia dizer o seguinte, não, é meu irmão fascista, agora está errado. Não dá para a gente ficar calado. Então, me perdoe responder de forma tão extensa, porque a pergunta não pode ser respondida assim, sim, não. A gente tem que fazer essas avaliações. Eu garanto a vocês, no dia que eu tiver certeza, para poder explicar a consciência humana, eu venho e falo, mas eu não consigo. Eu só acho que a gente precisa permitir que o outro ame, que o outro faça o bem. Imagina um casal de mulheres ou de homens, mas que se amam, que se respeitam, que se gostam, que um faz o bem ao outro, que se completa. Eu quero lá saber, meu, eu só vejo esse povo rindo, pronto. E eu vejo um casal heterossexual bicudo, cheio de problema. Eu estou preocupado com o heterossexual, que está tendo problema ali, não é não?
Porque, na verdade, a gente está levando, de novo, é aquilo que eu falei desde o início, a gente está levando para o sexo, esquecendo algo muito maior, que é o ser. Nós temos que preparar o ser para amar, independente de qualquer coisa. Eu ia falar lá no Cearinha, mas aí eu tive um problema, eu não pude. Quem foi até Clóvis falar no meu lugar. Clóvis agora, eu disse que ele é meu dublê. Aí eu não pude, eu até expliquei, era uma coisa muito séria. Minha filha estava terminando o curso e aconteceu uma coincidência de agenda. E ela disse, não, pai, tu não pôde ir, tu nunca pôde ir. Eu fui, mas não fui como ela queria quando ela estava na escola técnica. Eu fui ver uma apresentação artística dela. Foi muito bonito, por sinal. Aí eu pedi desculpa e consegui fazer essa substituição. Mas foi melhor, que Clóvis falou melhor do que eu. Eu assisti depois. E eu ia falar sobre o bom samaritano, a parábola do bom samaritano. Certo? Olha, vê como Jesus é sabido. Pense num cabra sabido é ali. Porque depois de 2000 e tantos anos, você ainda vê detalhe no que ele falou. Porque quando a gente vai evoluindo a nossa concepção humana, a gente vai vendo coisas que a gente não via na parábola, que tem 2000 e tantos anos. Ele disse, um homem descia de Jerusalém a Jericó. Esse homem foi açoitado, bateram nele. Ponto, vamos traduzir, deram uma camada de pau nele, roubaram e deixaram ele lá desmaiado. Veio um sacerdote, viu aquele homem cair e passou adiante. Não cuidou, não tratou, não levantou o homem do chão. Não cuidou. Quem era esse sacerdote? Era o sacerdote. Veio um levita, que é de uma nação, que é de um grupo da sociedade daquele tempo, que conhece um outro, viu o homem caído no chão, sabia que aquele homem não fazia parte da sua relação fechada. Foi adiante. Veio um samaritano, não servia para nada. O samaritano era visto como um herege, como a gente diz aqui. O cara não servia para nada, não tinha o respeito de ninguém na sociedade por causa das suas crenças. Aí viu o homem caído no chão, limpou o homem, passou óleo nele, não sei o que, ajeitou. E o bicho não era pirangueiro, não. Pegou o homem, levou para uma hospedaria, deixou dinheiro na hospedaria. Foi embora, resolveu as broncas dele, porque ele era responsável, e disse, quando voltar, eu ainda pago se algo ainda for necessário. Jesus se volta por bestão e pergunta, quem desse merece o reino do céu? Aí todo mundo entendeu o que ele, né? E disse para ele, aquele que teve de misericórdia. Quem é que não conhece essa história? Todo mundo conhece aqui, menino. Todo mundo conhece. Mas veja mesmo, todo mundo tem nome. Só tem uma pessoa que não tem nome. O homem caído no chão tem nome não. Ninguém sabe quem é ele não. Ué, o samaritano tem seu lugarzinho, todo mundo sabe quem é. O levita, todo mundo sabe quem é. Um sacerdote é um palestrante espírita. Pronto, todo mundo sabe quem é. Agora, quem era o homem caído no chão, que com ele se teve de misericórdia? Esse homem caído no chão podia ser um bandido, um malfeitor, também. O ladrão roubando ladrão. Não pode, não. O cara é um malfeitor e foi agredido por outro malfeitor. Ninguém sabe quem é esse homem caído no chão. Jesus é tão sabido que o homem caído no chão, ninguém sabe quem é. Pode ser um inimigo, pode ser um bandido, pode ser um estuprador, pode ser o que você quiser dar a esse homem de título, ele é. Ele pode ser um egoísta, ele pode ser um assassino, e estava lá caído no chão. E a ordem da misericórdia é cuidar. Aí vem outro papangu aí, que é candidato a presidente, dizer que bandido bom é bandido morto. Vale-me Deus. Jesus Cristo, bandido bom é bandido morto? O espiritismo foi para onde, meu filho? Vai lá que a gente erre, mas errar desse ponto fica difícil. Me desculpe, mas eu tenho que dizer. Porque Gandhi foi pro lixo, Madre Teresa de Calcutá também foi, Chico Xavier, é melhor nem falar. Os nossos conceitos, eles têm que extrapolar o nosso templo. O maior tratado de direitos humanos, que a turma tem pavor quando fala de direitos humanos, é Jesus. Ah, não, porque direitos humanos é para bandido. Então pronto, então Jesus é o maior defensor de bandido, porque ele disse, dai uma face, bateu, dá outra. Se quer te roubar a túnica, como é que é? Se quer te roubar, dá também o manto. Quer dizer, você entrega tudo. Eu lembro de um espírita, lá em São Caetano, Benjamin, o cara foi matar ele porque ele era espírita. Tu já viu tu morrer porque tu é espírita? A gente vive um tempo muito bom, menino. Ele foi um homem que saiu da Europa, da Espanha,
por causa da ditadura, na Espanha, veio para São Paulo, e em São Paulo pegou tuberculose. Da tuberculose, disseram para ele, rapaz, tem uma cidade lá em São Caetano que o clima é bom para tuberculose. Porque tinha isso. E tem, né? Tinha essa concepção conceitual da saúde pública, que tinha alguns locais onde a pessoa com tuberculose, morar ali era bom para processo respiratório. Era um seco, frio, mas não era úmido. Aí ele veio morar em São Caetano. Esse homem era espírita. Ele era muito inteligente, era espírita. Chegou na cidade, todo mundo católico, nem protestante tinha naquela época em São Caetano. Pois a turma queria matar ele de todo jeito. E era médium, e médium, como a gente gosta de dizer, dos bons. Sabe como é médium bom? Que baixa tudo. Ele era médium, era espírita, inteligente, conhecia a doutrina espírita, porque naquela época conhecia a doutrina espírita, porque ele, como ele era espanhol, ele aprendeu, leu, não tinha preconceito, estava aqui, plantou o espiritismo em São Caetano. Aí mandaram matar ele, por causa de uma desavença entre vizinhos, mas a ordem é, esse cabra é espírita, rapaz, matar esse cabra vale até a pena. Quis sair adorador de Satanás, não sei o quê. Aí mandaram o cara. Quando o cara foi lá matar ele, quem é Benjamin? Aí ele estava com a enxada, com um bocado de vizinho, fazendo uma horta. Como é que chama no interior? É de meia, né? Quando você divide com os outros. Aí ele estava lá fazendo uma horta de meia. Horta não, né? Que no agreste você planta, na verdade, é uma horta, mas é de macaxeira mesmo. Aí está ele lá, plantando a macaxeira dele, e o camarada disse assim, quem é Benjamin? Num cavalo. Ele disse, sou eu. Ele disse assim, tudo bem, vim aqui para lhe matar. Porque o camarada estava totalmente tranquilo, viu ele ali desarmado, só com a enxada. Ele podia correr, ele podia ser feito Fábio, pegar a enxada, partir para cima para se defender. Mas o que é que ele fez? Ele ficou olhando para o homem, o homem disse, eu vim para lhe matar. Ele pegou a enxada, jogou longe, se afastou das pessoas, para ninguém morrer, porque o cara às vezes tenta matar um, mata o outro. E disse, se Deus assim lhe permite fazê-lo, que o faça. O homem olhou para ele, o matador, isso ficou a história da cidade. É conhecido ele na cidade por causa disso. Inclusive o filho dele frequenta aqui. Está por aí, ele está não, né? Então pronto. E o que é mais interessante? O homem disse, olha, eu já matei muita gente, mas homem de Deus eu não mato não. Parece aquela história do filme do Alta Compadecida. Foi embora. E a fama dele cresceu por causa disso, porque ele não revidou. Se ele revida, ele era mais um queixudo, como a gente diz no Nordeste, que morreu na briga. Feito na mesma cidade, tem uma história de 2 homens que se mataram. Você já viu uma história de 2 homens que se mataram? São Caetano tem uma história de 2 homens que se mataram. Como é que pode 2 homens se mataram? Porque um puxou a faca, o outro puxou também, no meio da feira, o pau cantou. Um furava, ele furava de lá, o cara furava de cá, furava. Daqui a pouco um caiu morto, o outro caiu para um lado, outro para o outro. Os homens se mataram. Na mesma cidade. A fama de Benjamin é a fama do bem e é desses 2. Você vai em São Caetano, cara. Nessa feira aqui, 2 homens se mataram. Aí eu fico pensando, se esfaquearam, chegaram no além, deve estar correndo até hoje um atrás do outro, porque não morre. Um querendo furar o outro, ou então, passaram para o outro lado, como diz no Evangelho, ficaram, eita besteira da gota que a gente fez. Porque não morre. Então, é interessante que a gente entenda que se a gente pensa em se espiritualizar, a gente tem que pegar todo esse conhecimento, e ao invés de estar falando da vida dos outros, fofocando, eu sei que vocês não fazem isso. Ao invés de estar falando da vida dos outros, se preocupando com o outro, se preocupando com o que o outro faz, o que o outro pensa, gaste toda a sua energia em você. Isso não é egoísmo, não. Eu estou falando a energia de mudar, repensar. Não é se condenar, se recriminar, estou falando outra coisa. Eu estou dizendo gaste a energia de transformar o mundo através de você. Porque a gente tem uma mania de querer transformar o mundo mudando o outro. É por isso que esse negócio ainda não está dentro do limite que a gente acredita. Uma só, né, Mário? Qual a sua opinião referente à Bíblia? Abrir ou proibir toda e qualquer comunicação, eu sou contra a comunicação. Com os espíritos, como apresentado em Deuteronômio 18, 10, 12, onde Deus proíbe estritamente esse tipo de conduta. A Bíblia diz que é proibido, eu sou a favor da Bíblia. É proibido mesmo, viu, Mário? Comunicar-se espírita é proibido. Uma vez um amigo meu, que é pastor, disse para mim exatamente isso. Eu disse, oxe, eu sou a favor também. Ele disse, como é que tu é a favor? Tu não é espírita? Eu disse, eu sou a favor. Agora deixa eu fazer uma pergunta, esquece Deuteronômio. Tu acredita que espírito pode se comunicar, que existe vida no além, que existe médium, que os médios podem receber os espíritos, o espírito pode trazer uma comunicação? Ele disse, cara, que isso não existe, isso é coisa de espírita. Eu disse, pois bem, Deuteronômio diz que pode. Porque eu só posso proibir você entrar na minha casa
Porque você existe, a porta existe, eu abri a porta e estou do lado de cá, para lhe receber. Então, a proibição que Moisés colocou é a comunicação frívola. É o cara chamar os espíritos para dizer assim, ó, chama o espírito vem. E tem espírito, ele só proibiu não fazer isso. O espírito vem. É quando o espírito vem, diz, é o seguinte, é que meu marido foi-se embora com uma safada. E eu quero que você traga ele de volta para mim a pulso, certo? A pulso. Aí o espírito disse, aperrei, não, minha filha. Vou fazer um trabalho miserável. Primeiro, ele vai ter uma impotência mizinguenta. E a relação lá vai ficar desgraçada. O espírito. E ele vai voltar para você de 4. E aquela miserável que levou ele, que a culpa é da mulher, não é dele não. Ele não queria ir não, rapaz. Ela levou. Aquela miserável, ela vai morrer. O espírito diz, tá bom assim, a outra, tá bom. Vê que coisa de papangu. Primeiro, foi-se embora e tu quer trazer a pulso. Amor arretado, não é não? Não é não, o cara não quer vir, mas você faz um trabalho para ele lhe amar a pulso. Quando vocês encontrarem um conceito de amar a pulso, me explique, porque eu não consigo entender. Esse tipo de mediunidade deve ser coibida. Outra que deve ser coibida, para receber espírito, para espírito da comunicação. Também, Moisés disse que está errado. Eram as pitonisas. As pessoas não viviam, não. O camarada, para construir uma casa, perguntava aos espíritos se podia ou não construir. Qual é o nome disso? Obsessão. Eu também sou contra. Dá mais uma, Mário. Fábio, qual a relação entre espiritismo e física quântica? Bom, a física quântica, na verdade, é a compreensão de uma outra dimensão, para tentar resumir, que é a física comum que nós conhecemos, que trata das leis da física que influencia na matéria, estão postas, a gente estudou na escola, no ensino médio, na universidade, não sei o que lá vai. A física quântica é a percepção de uma nova perspectiva de leis que estão além do que a gente conhecia. Traduzindo, a outra dimensão. É a percepção de uma outra dimensão que corre sob as mesmas leis, mas que nós não tínhamos essa percepção científica. Agora tem, só isso. Não é só isso, não, é altamente complexo, mas é isso. Tenho um dom da mediunidade, orei muito porque me assustava, para não mais ver. Após isso, passei a sonhar com conversa com o irmão. Seria só sonho ou, de fato, comunicação? Venha estudar. Toda segunda-feira tem estudo da mediunidade. Se você é médium, você não é nada, não é dom. Eu respeito, é a forma de que você se expressou, mas não é dom. Mediunidade é coisa orgânica, primeiro. O médium, ele é diferente organicamente. Pineal, você tem que estudar. E organicamente ele é diferente. É tão diferente que se 2 médios se casarem, vão ter um bocado de médiozinho pequenininho. Ficam rindo, né? Tá certo. Eu estou falando sério. Já perceberam que família de médio tem um bocado de médio? Aí você diz, é por quê? Porque aquele povo é agraciado, Deus dá um bocado de dom só naquela família? Não. É porque, por questões reencarnatórias, 2 médios se casaram. Agora, pode ser que um médium seja mais ostensivo, outro menos. Mas, geneticamente, o médium é um sujeito que, na sua origem, ele é um paranormal. E ele carrega essa estrutura orgânica. Está lá no livro dos médios. A mediunidade é uma faculdade orgânica. Agora, fora a faculdade orgânica, se apresentam elementos espirituais que interligam esse processo. É quando a mediunidade, por isso tem que estudar, tem que compreender. Uma pessoa me perguntou, para que eu vou estudar mediunidade se eu não sou médium? É melhor estudar. Porque a mediunidade não é um patrimônio dos médiuns. Ela, na verdade, é um patrimônio da ciência da humanidade. Conhecer sobre a mediunidade, entendê-la, é entender as relações entre os seres. Tanto encarnado quanto encarnado, encarnado com desencarnado, desencarnado com desencarnado. A mediunidade é uma ciência que a doutrina espírita nos oferece, que todo mundo devia estudar. Ah, eu sou espírita que só estuda Evangelho e Livro dos Espíritos. Não, tem que estudar a mediunidade, senão está estudando pela metade. Ou melhor, 1/3, 2/3. Está deixando de estudar. Qual a visão do espiritismo sobre os transgêneros? Já passou? Peraí, mas só aqui. Já passou? Pronto, respondi todas, não foi? Não, eu respondi todas, é sério. Não, respondi tudo. Pronto, Mário. Tá certo? Então, desculpa aí se eu falei algo que não atendeu, que não foi claro. E tudo que vocês acharam que está errado no que eu falei, fui eu. E tudo que vocês acharem que está certo, eu suspeito que foi a espiritualidade, através do espiritismo. Eu acho que, no mínimo, tudo que eu falei, para ficar resumido, ame. É difícil, sabia? Não é fácil, não. Mas, na dúvida, se existir amor, está certo. Por menor que seja a quantidade de amor.
Tá bom? Só não vamos confundir amor com outras coisas, mas vamos lá. Muito obrigado. Então é isso aí, né? Então quem é homem já pode ter sido mulher, e se não for, vai ser ainda, viu? E vice-versa, tá? Tem muitos casos interessantes. Judas Iscariotes reencarnou depois como Joana d'Arc. Joana d'Arc, né? Experiência. Para ser perfeito, nós precisamos passar por todas as experiências. Tá dando para ouvir aí? Tá? Certo? Então, para ser perfeito, precisamos passar por todas as experiências. O Chico, há 2000 anos, era filha de Públio Lentulus, senador romano. Era uma mulher, né? 2000 anos depois esteve aqui com a gente, como Chico Xavier, como homem. Então, é preciso passar por essas experiências com equilíbrio, né? E o importante de tudo é, efetivamente, o amor. Agora, bem rapidinho, que nós estamos aqui com... É o Isaltino. Isaltino está aqui, que é o diretor dessa peça que está sendo realizada no Barreto Júnior, lá no início do Pina, ali no Boa Viagem, Nosso Lar. Então, nesse mês de setembro, todos os sábados e todos os domingos, sábado às 20 horas e domingo às 19 horas, todo sábado, todo domingo, está sendo passada essa peça lá, Nosso Lar, certo? E ele está aqui, trouxe 8 ingressos para a gente distribuir. Quem quer ir sábado para a peça? Já levantou a mão aqui, já vai levando isso. Vai só ou acompanhada? Quem mais? Vai? Venha buscar. Sábado. Sábado. E quem quer ir no domingo? Ainda tem um para o sábado. No domingo, pronto, vem apanhar. Sábado, ela, né? Sábado. Olha, nós vamos dar um para a pessoa levar um acompanhante para colaborar depois com a peça. É pro sábado. Domingo, quem quiser pode vir buscar, viu? E ninguém quer mais no domingo? Lá. Tem mais 2 aqui. Domingo. Domingo é 19 horas. Nosso Lar. Então tá aqui, 2 ingressos. Se ninguém for, eu vou. Bem, gente. Isso aqui está resolvido. Nosso Lar. Certo? Agora, amanhã, Sibelius Donato Tenório, Sibelius in Concert. Nosso Sibelius vai estar lá no ABB, amanhã, a partir das 19h30, não é? Quem quiser, tem ingresso aqui atrás para vender, tá legal? E pode. Prometo ser rápido, depois de palavras sábias, eu fico meio que... Pessoal, boa noite. Eu sou Isaltino, eu sou o adaptador da obra. Na verdade, quando foi para adaptar a obra, eu procurei pessoas da doutrina espírita, mas aí as pessoas estavam sem tempo, e aí eu tive a ousadia de adaptar a obra, uma obra que é ímpar. Mas assim, só para avisar que antes do espetáculo, a gente tem uma pessoa da doutrina espírita fazendo uma conversa sobre a obra Nosso Lar. E eu gostaria muito, assim, de público, o convidar para que você, na sua agenda, se puder, um sábado ou um domingo, a gente, na verdade, não está chamando de palestra, porque a gente trabalha com 20, 25 minutos, 30 minutos. O irmão chega e disseca, ele fala da obra Nosso Lar, e aí começa o espetáculo. E aí, de público, se você tiver sua agenda, a gente conversa para que você possa nos abrilhantar com as palavras sábias sobre a obra Nosso Lar. Porque aí o nosso público não é somente pessoas da doutrina, há pessoas também que são
curiosos. E aí, quando a gente tem uma pessoa falando da obra Nosso Lar, essa importância desse romance, né, psicografado por Chico Xavier, pelo nosso irmão André Luiz, então a plateia já assiste o espetáculo com um olhar de conhecedor e assiste a peça. Fica o convite, a gente conversa, seria um grande prazer ter você conosco lá. Daqui a pouco a gente conversa, tá bom? Sábado e domingo próximos, Pomada Vovô Pedro. Sábado à noite tem reunião pública. Inclusive o orador parece que vai ser Fábio, né? Fábio Barros novamente. Sábado próximo, reunião pública para todo mundo. Quem quiser vir, vem. E vem o pessoal da Pomada também. E domingo pela manhã não vai haver reunião pública, porque nós estamos acabando de fabricar Pomada Vovô Pedro. Bem, já avisei o Sibelius. Agora, quem assistiu aquele filme A Cabana? Um bocadinho. Quem não assistiu? Levanta a mão. Então, gente, quem quiser assistir, nós vamos passar aqui na sexta-feira, 15 de setembro, sexta-feira próxima, 8, né? Depois da semana de 7 de setembro, nós vamos passar aqui no Seara de Deus o filme A Cabana. Nós já estamos com os ingressos aqui atrás para vender. É R$10. Tá legal? É ótimo filme, viu? Fábio não assistiu o filme não, mas leu o livro. É dia 15 de setembro. É uma sexta-feira, às 20 horas. Tá aqui nesse salãozinho. Tá legal? Então, agora tem esse livro aqui, mas vocês já querem ir embora, né? Quem quer um livro desse? Vitória da Vida. Todo mundo quer? Então pronto. Peraí. Quem é que faz aniversário nesse mês? Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, pronto. Dá a letra. Para a semana tem mais. Então vamos para a prece de encerramento dos trabalhos. Mestre amado Jesus, agradecidos estamos por mais essa oportunidade de estudo. Senhor, dai-nos a graça do entendimento para que possamos refletir sobre tudo que estudamos aqui hoje. Pedimos, ó doce Maria de Nazaré, derramai teus fluidos sobre nosso planeta, que no momento agoniza diante de tanta aflição. Ó doce Maria, que teus anjos, enviados de Deus, venham em nosso socorro, que os bons espíritos possam nos trazer alívio e consolo diante de momentos tão difíceis. Agradecidos e certos da assistência espiritual, pedimos para que as nossas famílias também sejam assistidas nesta noite. Que assim seja. Então, desejando a todos de coração muita paz, muito progresso espiritual, em nome de Deus e de Jesus, encerramos os trabalhos desta noite. É 14 e 15 de setembro. É uma quinta e uma sexta. A sexta... Não, ela está mandando um e-mail, mas falou no telefone. Sexta-feira é o dia todo.